Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madruga. Você que está se empenhando, né, em aprender um pouco mais deste conteúdo do primeiro período. Aqui sou o professor José Flores, de matemática. E os demais professores de matemática são os professores Adriano, a Cláudia, que está me auxiliando aqui, e a professora Rosiane Brito, que todo mundo conhece. Esse é o choro do Adro. Tá? Então, eu já recebi algumas dúvidas a respeito da atividade de terceiro ano. Acho que tanto eu quanto os outros professores. E muita dúvida a respeito da porcentagem, né? Tem uma galera que conseguiu fazer a parte dos juros simples, conseguiu usar a fórmula. Que fórmula vocês gostam, né? Que só substitui valores. E chegou na parte de porcentagem e enrolaram um pouco. Então, essa apostila de vocês, ela tem revisão de proporcionalidade, que é um conteúdo que vocês estudam no sétimo ano. E é um conteúdo muito importante, que é um conteúdo que mais cai no Enem, razão e proporção, tá? Então tem aqui sobre proporção, sobre razão e algumas propriedades e falando um pouco sobre a regra de 3, a regra de 3 simples, tá? Queria ter tempo de falar sobre, de passar mais exemplos para vocês, mas nosso tempo já está escasso. Então vou falar diretamente já de porcentagem, que é o que está caindo na atividade, que me interessa para vocês agora, neste momento. Tá? Só que eu vou fazer ela por meio de regra de 3, então vai ser como se eu estivesse dando dois conteúdos. Eu vou falar sobre porcentagem e sobre juros simples, que vocês ainda estão com um pouco de dúvida. Tá, ok? A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela, né? Então, vou pegar só esse primeiro exemplo aqui para mostrar o seguinte, né? Diz assim, 50% é a mesma coisa que 50 sobre 100, né? E a forma que eu mais uso lá em juros simples, a forma que eu mais uso é essa daqui. Eu pego a porcentagem e coloco sobre 100, porque geralmente é multiplicada por um número maior. E quando eu tenho 20%, por exemplo, logo corto o zero aqui, aí fica mais fácil de trabalhar, ok? Que é a mesma coisa também que 1 sobre 2. Vocês sabem que se dá para simplificar essa fração, se eu dividir o numerador e o denominador por 50, eu vou obter a fração 1 sobre 2, tá? Que é a metade, né? Que é a mesma coisa que 0,50 ou 0,5, tá? Então, falou de 50%, você pode usar qualquer uma dessas formas para utilizar nos seus cálculos, seja no cálculo de problemas com porcentagem, ou juros simples, juros compostos, que vocês vão ver mais tarde, tá? A maneira que for mais conveniente você vai usar. 50 sobre 100, 1 sobre 2, 0,50, tá? Basicamente assim, se eu pegar o número 23%, se eu quiser transformar em decimal, é só colocar o zero e, por exemplo, como se a vírgula estivesse aqui, eu estivesse arredando ela da direita para a esquerda duas vezes, tá? Então ia ficar 0,23, tá? Essa é a forma decimal que ficou aqui, olha. 50, se eu arredasse a vírgula duas vezes, ia ficar com 0,50, tá ok? Tá? Então você pode escolher qual das formas você usa, porque isso que é porcentagem, né? Por cento, né? Dividido por 100. Escreve porcentagem aí. Aqui? Ou em cima, embaixo. É verdade, né? Eu coloquei o título. Só um pouquinho, né? Porcentagem. Vai que eles achem que isso daí é a regra de 3. Verdade. Tá, esse é o conteúdo de porcentagem. Então, beleza. Aí vem 75%, escrevendo lá. 3 sobre 4. 25%, 0,4. 6 sobre 40. 6 sobre 40 te fez uma transformação legal. Vê lá, Cláudia. Então, 6 sobre 40 fizeram uma transformação legal aqui. 6 sobre 40
nós dividimos por 2, deu 3 sobre 20, e depois multiplicamos por 5. Por que por 5, professor? Porque se eu multiplicar 20 por 5, vai dar 100. Então isso daqui é a mesma coisa que 15%. Ó. Tá dividido por 100 é 15%. Legal, né? Então tá aqui os exemplos para vocês. Beleza, o que mais interessa? Porcentagem de uma quantia. Aí já vem com o exemplo que eu acredito que já vai servir para a atividade de vocês, né? Apesar de vocês estarem em dúvida, mas aqui já tem um exemplo aqui. Se uma mercadoria custa R$450, está sendo vendida com desconto de 8%, bora ver qual vai ser o valor dela depois do desconto, tá? Pela qual ela está sendo vendida. Beleza. Então tá, esse primeiro exemplo. O valor é 450 e tá com 8% de desconto. Tá? Se é desconto, a gente vai subtrair esse valor. Mas que valor? A gente precisa saber qual é esse valor, né? Então a gente vai tirar 8% de 450. Eu vou logo usar a regra de 3. Eu fiz de uma forma aqui que está bem explicado no exemplo. Basta vocês lerem. Mas eu vou usar logo a regra de 3, que é o que vocês podem usar de qualquer exemplo. Você pode usar a regra de 3 para calcular a porcentagem. É o seguinte: 450, preste bem atenção nessa hora, significa que ele é o valor total daquela mercadoria. E por total, em porcentagem, a gente entende que significa 100%, ok? É o valor da mercadoria, é o valor total da mercadoria. Então esse valor equivale a 100%, tá? 100%, ok? Faz esse negócio aqui, esse travessão, não é um sinal de menos, ó. Travessão indicando que 450 equivale a 100%. E um determinado valor que a gente não conhece equivale a 8%, que é o valor que a gente quer. Tá? Esse valor nós chamamos de X. Tá? Então na regra de 3 tem o seguinte: você arma duas colunas e vai fazendo as equivalências. Aqui você tem um valor, né, em números, né, por exemplo, em reais nesse caso, né? E aqui você tem um valor percentual, tá? Em porcentagem. Então é assim, você sempre organiza na sua regra de 3, número embaixo de número, porcentagem embaixo de porcentagem, tá ok? Não confunda de colocar o 8 para cá e o X para cá, senão a conta vai dar completamente diferente. Então 400 equivale a 100%, o valor que eu desconheço eu vou chamar de X, equivale a 8%, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte, é muito importante. Então, feito isso, basta você jogar como fração, ou você pode multiplicar direto, mas eu vou jogar como fração aqui, como razões. 450 por x e 100 por 8, ok? Só baixei. E agora sim eu posso usar propriedades, meios vezes extremos. O que tem x eu logo multiplico, eu multiplico cruzado, tá? 100 vezes x e 8 vezes 450, tá? Multipliquei cruzado aqui, tá? Quem não tem x eu coloco logo pro lado esquerdo da igualdade. E agora vocês sabem, quem está multiplicando passa sempre dividindo. 8 vezes 450, tá ok? Vou fazer essa conta aqui. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 5 dá 40, 8 vezes 4 dá 32, mais 4 é 36. 3.600 dividido para 100, corta 0, com 0, 0 com 0, dá 36 reais, tá? Então o valor do desconto é o valor de 36 reais.
E quanto é que vai ficar a mercadoria após esse desconto? Vai ser 450 menos 36, ok? Que dá 414. Colei? Colei. Conta é minha, tá? Então, se eu tive desconto, eu posso subtrair. Se eu tiver aumento, eu vou somar, tá? Primeira dica aí para vocês, tá ok? Quando tiver aumento, eu vou somar. Tá? Como foi numa questão de atividade, né? Digamos aqui, uma mercadoria que estava R$40, aumentou para R$60, né? Se eu quisesse saber o aumento percentual dessa mercadoria, eu ia fazer o seguinte: de 40 para 60, qual foi o aumento? O aumento foi de R$20, né? Então, o seguinte, ela valia R$40, então 40 era o valor total dela, equivalia a 100%. Tivemos um aumento de R$20, né? Quanto vai ser isso em percentagem? Chama de X. E aí você vai obter os cálculos e você vai obter o valor percentual, tá? Basta você fazer 40, 20, 100x. 40x igual a 20 vezes 100. Vai ficar x igual, multiplicando isso dá 2.000 para 40. Então dá 50. Então o aumento foi de 50%, tá? Viram como é simples? Você pegou o aumento foi de R$20. Quanto é isso em percentagem? 50%, ok? Viram que aumentou a metade, né? Então, se você pegar aqui os outros exemplos, 45% de 60, 45% de 60, basta você pegar 60 equivale a 100% e 45 equivale a, não sei, X. Aí você vai fazer os mesmos cálculos e você vai obter o resultado correto. Os mesmos cálculos não, o mesmo cálculo, mas com números diferentes. Tá ok? Então bora logo tentar tirar dúvidas sobre essa quarta e quinta questão. Em um local de venda de açaí, observou-se determinado dia o preço do litro aumentou de 6, no outro dia estava 10. Quer saber qual foi o aumento percentual. Então, basicamente, o que eu fiz aqui nesse exemplo. Quinta questão, uma máquina de lavar cujo preço à vista é 580, tem um acréscimo de 5% no seu preço, se for pago em 3 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Então você aumenta 5%, tá? Vê quanto é 5% de 580, usando o esquema da regra de 3, e soma, tá, com esse valor. E depois, 3 prestações, você divide por 3, para ver quanto deu. Ok, então espero que vocês tenham entendido essa parte de porcentagem. Nosso tempo não é muito grande como gostaria, mas porcentagem é isso. Coloca o valor numa coluna, valor sobre valor e porcentagem sobre porcentagem, e multiplica cruzado, e aí é só fazer os cálculos corretamente. Ok, aí tem juros simples. Juros simples, seja uma aplicação de um capital C, a taxa de I% em juros simples durante o período de tempo T, os juros J e o montante M gerados por essa aplicação são dados pelas fórmulas. Ok, deixa eu apagar aqui.
Tupinambá, pararapá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Vamos lá. Juros simples. Deixa eu tentar explicar para vocês. Juros simples, você tem um capital. O que é o capital? O capital é o valor que você aplica, tá? Taxa percentual dada em I. Período de tempo dado pela letra T. Juros pela letra J e o montante pela letra M. Então, o que é isso? Capital. Por exemplo, você quer investir um dinheiro, você pega um valor, R$2.000, e você coloca numa aplicação em algum banco, né? Você vai ganhar, de repente, por cada mês, um valor de 5%. Tá? Então, a taxa seria I igual a 5%. Tá? E em determinado tempo, você vai obter juros diferentes. Tá? Por exemplo, se você quiser por 2 anos, vai ter 24 meses. Tá? E os juros vai ser dado de acordo com a forma que eu vou mostrar para você. E o montante vai ser o total. Você vai pegar o capital e somar com os juros. Ou seja, o dinheiro que você aplicou, claro, você não vai perder ele, mais os juros que você obteve durante aquela aplicação. Então é isso. Os juros dado pela fórmula C vezes I vezes T. E o montante dado pela fórmula... Vou colocar J mais C para aparecer Jesus Cristo. Ok? Então é isso. Juros é dado pelo produto entre capital, taxa percentual e tempo. E o montante, tá feio esse M, tá matando, é igual a J mais C. Capital mais os juros gerados dessa aplicação. Ok? E aí, quando você fizer atividades, você vai tão somente substituir os valores. Primeiro exemplo. Quanto rendeu... Tem outro pincel azul aí? Quanto rendeu a quantia de R$600 aplicada a juros simples com a taxa de 2,5% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Calma, vou explicar. Acho que é assim. Eu sei qual é que Um gelo seco. Ok, beleza. Tá, então primeiro exemplo. Quantia de R$600, então posso dizer que o capital é R$600. Saibam extrair as variáveis, os parâmetros do jeito certo, tá? Juros simples, ou seja, ok, taxa de 2,5% ao mês, A.M. No final de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses é igual a quantos meses, professor? Tic-tac, Tic-tac, tic-tac. 15 meses, tá? 15 meses. 15 meses. Vou colocar meses aqui. De repente pensa que é metros. Pois é. Tá? Então, ok. O que foi que eu coloquei aqui? Note que os valores das variáveis devem estar sempre em concordância. Virou português? No enunciado, tínhamos tempo igual a 1 ano e 3 meses e taxa de 2,5% ao mês. Tá? A taxa não foi dada em anos, foi dada em meses. Aí tivemos que transformar as medidas 1 ano e 3 meses em 15 meses. Tá? Se eu der a taxa em meses, você tem que transformar o tempo em meses. Se a taxa está em anos, transforma o tempo para anos. Por exemplo, taxa de, sei lá, 30% ao ano.
durante 6 meses. Eu poderia fazer meio ano, tá? Tempo igual a 1 sobre 2 ano, ou 0,5, tá? E aí é só jogar na fórmula, gente, que é muito fácil isso. Bora primeiro calcular os juros. CIT, ok. Juros, não tenho valor de J, mas tenho o valor de C, que é 600. O valor de I, que é 2,5%. Posso colocar assim? Posso. Conta é minha. T é igual a 15. Ok? Como é que fica melhor esse cálculo? Eu vou cortar o zero, que sou viciado em cortar zero. Léo. E aí eu vou ter esse produto aqui. Posso fazer 6 vezes 2,5, né? Que é o dobro mais a metade de 6. Né? 6 vezes 2 dá 12. Metade de 6 é 3. Né? 15. 15 vezes 15 dá 225. Será que eu errei, meu Deus? Não, tá certo. Tá? A questão neste caso não exige que determinemos o montante. Realmente ela pediu juros. Mas se tivesse pedido montante, como seria? Posso fazer aqui embaixo? A câmera tá pegando tudo, né? J mais C. Quem é o J? 225. Quem é o C? 600. Então seria um montante de 825. Beleza? Deu para entender? Deu. Segunda questão do exemplo. Vou fazer esses exemplos aqui, já que a galera está em dúvida. Esse exemplo 2 aqui é para determinar o tempo, né? Bacana. Olha. Capital de 800 conto. Aplicada a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Resultou um montante de 880. Após certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Então o que é que a gente não tem aqui? A gente não tem o T e a gente não tem o J também. Tá? Mas a gente tem as fórmulas, então a gente pode trabalhar com isso. J igual a C vezes I vezes T. J é igual a C, qual é o C? 800. Qual é o I? 2%, professor. Qual é o T? É o T. Zero, o que a gente faz com zero? Passa a faca. Já foi. 8 vezes 2, 16T. Tá, agora eu sei de onde surgiu 16T. Tem gente que mandou dúvida com a questão aqui do exercício e colocou 16T aqui, né? Na atividade. Não. Baseia-se nesse exemplo, mas use os dados da questão, por favor. 16T. Então o J é igual a 16T. Vou chamar ele disso. O nome do J agora é 16T. Tá? E agora vamos usar o montante. Montante. Posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque no final eu vou ter apenas uma variável. E se eu tiver uma variável, vou transformar numa equação de primeiro grau e vou conseguir resolver. Sem bronca. M, 880. J, 16T. E o C vale 800. Ó, viu? Equação de primeiro grau com uma variável. Que beleza. Vamos ver o que eu fiz aqui. Passei direto. Eu fiz bem bonitinho até para vocês. É o seguinte. Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso, certo? Se A é igual a B, então B é igual a A. Não precisa mudar os sinais. Eu só vou mudar os sinais quando eu passar caboclo de um membro para o outro. Tá? Por exemplo, aqui, olha. A equação é a seguinte. Deixa do lado da equação só quem tem a letra, né? Eu falo só quem tem X, mas agora é o T. Só quem tem T. Quem é que tem T aqui? 16. Quem não tem, eu vou passar para lá. 880 já está aqui. Esse 800 não estava aqui, então ele tem que passar com o sinal trocado. Por favor, não esqueçam disso. 880 menos 800.
E aqui quem está multiplicando passa dividindo. Ai meu Deus, dá 5. Se eu tiver errado. Dá 5. Tá? T é igual a 5 meses. Beleza, gente? É isso. Nesse aqui, uma dívida de 150, 8 meses. O que é que a gente não tinha aqui? A taxa, né? Difícil. Deixa eu ver como foi que ficou a atividade. O montante. O capital, né? Na atividade a gente tinha uma questão que não tinha capital. Mas a gente pode fazer a terceira aqui, que é com taxa. Bora fazer a terceira. Por exemplo, aqui, olha, se eu não tivesse o capital ia permanecer aqui, olha. C vezes I vezes T. Provavelmente eu teria esses dois valores. Então eu ia ter o J algo parecido com, por exemplo, 3 vezes C. Tá? E quando eu fosse colocar no montante aqui, né, por exemplo, o montante foi 880, ia ficar J igual a 3C mais C. Somasse isso ia dar 4C. Ó. Tá? Basicamente, quando não tiver o capital, é isso, gente. Vai fazer a mesma coisa aqui, eu vou obter um J, um valor em função de C. Tá? Só para exemplificar para vocês não ficarem muito perdidos aí. Quantos minutos aí, Cláudio? 27, ó. Mas esse exemplo trecho ele é brabo, ele. Vamos lá, dívida. R$750, ou seja, o valor era 750, né? Como passou o tempo que era uma dívida, foi gerando juros, tá? A porcentagem não sabe qual foi, mas sabe que foi em 8 meses. E o montante os juros foi de 60 conto. O montante a gente não sabe também, ó. Duas coisas a gente saber, montante e não vai precisar saber o montante nessa, porque a gente quer saber só o I. E como a fórmula de juros é C vezes I vezes T, né, a gente não vai precisar do valor de M. Então, daqui é obsoleto. Então bora lá. J, quanto foi? 60. Vira aí, gente, eu peguei os valores e vou substituir. O C, 750. O I, não sei. Deixa eu ver como eu coloquei aqui. E... Esse é o último exemplo? Oi? Esse é o último exemplo? Isso, último exemplo. Não é I sobre 100, é só I, né? E T é 8 meses. Posso comentar? É importante que vocês percebam que não existe aqui, nesse assunto, nenhum valor fixo. Cada valor do capital, da taxa, do tempo, dos juros do montante, vai depender da situação que a própria questão vai colocar. Por isso que quando vocês colocam o mesmo valor na resolução de alguma questão da atividade, tem que ser com base nos dados que a questão fornece. Nenhum desses valores, a não ser que seja semelhante ali à taxa, que às vezes pode ser igual,
algum valor ali, mas não quer dizer que vocês vão usar o mesmo valor que foi dos dados ali dos exemplos, que vocês vão utilizar em alguma questão da atividade. Por isso que é importante que vocês façam aquele esqueminha ali, capital, taxa, tempo, juros, montante, que nem o professor José fez, porque isso faz com que a tua questão fique mais organizada e tu percebas que não são os mesmos valores de uma questão para outra, tá, gente? Exatamente, não vão usar os números dos exemplos nas atividades. Então, 750 vezes 8, 6.000. Eu sei o resultado aqui de cabeça. Não estou vendo na apostila. Então aqui a gente caiu mais uma vez numa equação de primeiro grau. Vou só mudar aqui. Se A igual a B, B igual a A, né? Vamos ficar com I igual a 60 dividido para 6.000. Plaft. Vai dar I igual a 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 100? É 1%. Né? Então é a taxa de 1% ao mês. Ok, gente, então essas atividades estão aí. Eu só não fiz uma que não tinha capital, como eu falei, mas se vocês seguirem o que eu disse, vai ser bem simples. Vocês vão colocar o C aqui e os outros valores aqui. Aí vocês vão ter condições de fazer essas atividades. Não, essa daqui não precisa um montante aqui, porque eu só queria saber o valor de I. Tá. Só que essa... Não, eu falei aqui, tinha sido trivial, né, que eu coloquei aqui. Só obtive os valores da questão. Mas boa pergunta, né? A gente não precisa usar o montante nessa, porque só com o valor dos juros, do capital e do tempo, a gente pode obter o valor de I, tá? Às vezes você precisa usar o montante, mas nessa vez não foi preciso. Então aqui pede o capital na primeira questão da atividade. Na segunda, pede o montante, só fazer direto e somar depois. E aqui na terceira pede o tempo, né? Algo parecido com isso daqui. E é isso, né? É o pessoal que confundiu aqui período de março a novembro. Olha, gente, se eu faço uma operação de junho até agosto, quantos meses foi de aplicação? É o seguinte, eu não vou começar a render no dia que eu coloquei, eu vou começar a render só um mês depois, tá? Então começa a render aqui em julho, para depois render em agosto. Então rendeu 2 meses, tá? Não conta com o primeiro mês. Tá? Então de março a novembro, você não conta com março, conta a partir de abril. Abril que vem depois de março. Então é isso, já falei sobre a quarta e quinta questão. Você vai raciocinar lá e usar a porcentagem, regra de 3. E já falei sobre essas 3 questões. Então, boa sorte, bons estudos e é isso aí, até a próxima.